Boa noite, pessoal. Dando continuidade à nossa aula de ética, tema de segunda-feira, né? A gente vai falar um pouquinho sobre ética, mas falando um pouquinho sobre a nossa postura profissional, né? Do que é certo, o que é errado. A ética, a gente sabe que ela não pode ser associada de uma forma simplificada do que é certo ou do que é errado, né? A gente, a gente tem um filósofo, né, Renato Giannini, que prefere uma aproximação com o que é justo ou injusto. Né? É difícil a gente ter uma lista das coisas que são certas e uma lista de coisas que são erradas, né? Porque existem diversas diferenças, razões que levam as pessoas a tomar determinadas atitudes. Daí entra aí na nossa profissão, a nossa moral, a nossa ética, né? Respeitando cada paciente. A gente já, na sala de aula, na aula passada, a gente comentou também sobre a diferença do que é ética, do que é moral, né? Então, só para estar dando uma relembrada aqui, falando sobre o conceito do que é ética, a gente vai ver aqui que a ética, elas são regras, né, de conduta aplicada a uma organização, a uma sociedade, para definir sobre o que é certo e o que é errado, né? Então, essa ética ela é um conjunto de princípios e valores morais que vão conduzir o comportamento humano dentro de uma sociedade. É ter uma conduta ética dentro do trabalho, seguindo nossos padrões, seguindo os padrões, né? E os valores, tanto de uma sociedade quanto da própria organização. Então, é essencial para que a gente alcance a nossa excelência profissional. Então não adianta só a gente buscar constantemente aperfeiçoar e conquistar a credibilidade profissional. É preciso a gente também assumir uma postura ética. Então, para isso, a gente precisa adquirir de confiança, respeito de superiores, de colegas de trabalho e de demais colaboradores. Né? Quando a gente tem essa relação interpessoal, a gente tem uma convivência melhor entre a equipe. Dando só, falando um pouquinho aqui, um pouquinho sobre a ética do que é certo e errado, eu gosto da gente lembrar da nossa, a gente fez lá a nossa dinâmica de grupo, né? Da gente ter muito cuidado com o que a gente ouve e a gente precipitar nas nossas ações. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que ouve, né? Com o que fala, né? Antes de tomar qualquer atitude para que não podemos prejudicar nem a equipe com que a gente trabalha, nem o nosso próprio paciente. E ali vai ter um monte de pessoas, né, que vão te induzir para as coisas boas e vão ter um monte de pessoas que vão te induzir para as coisas ruins, que é aquela coisa que eu sempre falo, que é mais fácil, a gente acaba guardando melhor. E não é bem por aí, né, gente? A gente tem que ter cautela com o que faz. Então vamos falar um pouquinho aqui, ó, sobre a ética, né? Mas isso é para nós, né? O que a gente tem que adquirir para poder a gente ter ética profissional? Primeiramente, a gente tem que ser honesto com a gente mesmo, primeiramente. Eu sou honesto comigo, né? Eu tenho que ser honesto com a equipe com que eu trabalho, eu tenho que ser honesto com o paciente, com a família que vai estar ali acompanhando aquele paciente. Eu preciso ser humilde, né? Eu preciso aceitar as críticas, né, construtivas. Muitas das pessoas acham que as pessoas vão corrigir, ela acaba não aceitando, ela acha que ela está certa, ela não consegue entender que as pessoas elas conseguem também direcionar você para uma conduta melhor ou não, né? Por isso, cabe a cada profissional seguir tanto os padrões éticos da sociedade quanto as normas e os regimentos internos da organização para ter uma recompensa bem reconhecida. Outra coisa, nunca assuma algo que não possa, que não pode ou que você não saiba. Né? Quando a gente faz algo que a gente não sabe, a gente está infringindo a ética. Tá? A gente está infringindo a ciência. Então a gente não pode, né? E quando você faz isso também, você está fazendo
está agindo de forma negligente ou imprudente ou fazendo uma imperícia. Vamos respeitar a privacidade da nossa equipe, dos pacientes, das pessoas que a gente convive no âmbito de trabalho, né? Assuma as suas consequências dos seus atos. Se você fez algo que não é de fato certo, assuma os seus atos, corrija e com isso aprenda com seus erros. Uma coisa também que dá muito problemas entre equipes é a questão de fofocas. Então, evite fofocas, né? Quando a gente não vive nesse âmbito de fofoca, a gente consegue trabalhar melhor, ter uma melhor harmonia dentro do âmbito do trabalho, tá certo? Então, a gente evite fofocas. Respeitar a hierarquia. Respeitar a hierarquia, como eu já falei para vocês, a gente tem hierarquia dentro da nossa classe de enfermagem, né? Se eu tenho algum problema, que seja com um colega ali do mesmo nível de técnica que você tem que levar para o seu superior, né? Se o seu superior não conseguir resolver, ele tem alguém acima dele. Então, vai por degraus, né? Até conseguir resolver os problemas. Então, não pula etapas, né? Sigam as regras. Uma coisa também que a gente acaba, às vezes, tendo por ciúmes, não deseja o bem do colega que está melhorando, está tendo reconhecimento, né? Então, saiba reconhecer o mérito alheio, sabe cumprimentar o seu colega, dar um parabéns para ele, fazer com que ele se sinta importante, né? Então, valorize isso e reconheça os seus erros. Se errou, corrija, tá? Aqui falando um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho de respeitar os seus colegas, né? Hoje em dia é uma tarefa muito difícil, né? Não é fácil trabalhar entre equipes. Cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu jeito, tem os seus valores, né? Então é difícil, ninguém é igual a ninguém. Então a gente tem que aprender a trabalhar com as diversidades, seja ela na formação de opinião, na hierarquia, né? Nas religiões, na cor, no gênero. A gente tem que buscar sempre respeitar essas diferenças, para que a gente possa trabalhar de uma forma mais harmoniosa dentro de uma equipe. E assim a gente conseguir bons resultados com isso. Evitar, então, tratar as pessoas de modo pejorativo, criar atritos, que são as fofocas, né? Os comentários indesejáveis. Tenta sempre colocar-se no lugar do outro. Devemos focar em ter um bom relacionamento interpessoal. Quando a equipe ela consegue isso, tudo flui de melhor maneira possível. Os erros são menos, né? Porque daí não tem fofoca, não tem crítica, e com certeza os erros vão ser bem menores. Quando a gente faz lá, ou deixa de fazer um trabalho, isso ele vai impactar no resultado de outras pessoas, pois cada um trabalha para o êxito da empresa, né? Então, a gente tem que trabalhar junto, sim. Eu não tenho que impedir que o outro faça, eu não tenho que tentar passar a perna no outro colega, porque isso não vai levar em lugar nenhum e não vai dar resultado. Quem que merece um resultado bom? Num caso, a gente está trabalhando dentro de um hospital ou numa clínica, é o paciente, né? E falando um pouquinho ainda, sempre devemos assumir os nossos erros, corrigi-los e aprender com eles, né? Quando a gente tem isso em mente, a gente consegue ser uma pessoa melhor, tá? Outra coisa, falando dentro do nosso âmbito, né, profissional. Gente, foque no trabalho, né? Hoje, atualmente, as coisas estão mais modernas, né? A gente tem livre acesso à internet, a gente tem o celular à disposição,
Então, assim, cuidado, né, de estar trabalhando e a gente, por um momento, tá ali mexendo no Facebook ou em qualquer coisa da internet que nos tira o foco do trabalho, isso ele pode implicar, né, na segurança do paciente. Então, pensando no paciente, a gente tem que ter um foco no trabalho, tá certo? Né? E você, quando fica desatento a isso, você fica perdendo tempo com isso, você está infligindo, você não está tendo uma postura ética, né? Pois o profissional está bem dizendo aqui, ele deve estar focado durante o expediente. Gente, isso é muito sério, né? Pensando na segurança do paciente, se a gente não foca no trabalho, seja ele pela internet, né? Eu dei um exemplo da internet aqui, mas às vezes um bate-papo, conversar fora de hora, né? O paciente ele tem que ser em primeiro lugar, porque ele está ali nas nossas mãos, né? Nos nossos cuidados. Relação interpessoal, a gente falou um pouquinho, é a relação entre grupos, né? Cada um sendo diferente um do outro, mas a gente tem que trabalhar, estar unidos, né? Para uma mesma missão, para uma mesma tarefa, né? De uma maneira ética, né? Que quem vai ganhar com isso é o paciente, que vai sair ali doente e ir embora bom para casa, tá? Que esse é o nosso dever. Então, quando a gente tem uma relação interpessoal com a equipe, a gente consegue ali estar junto, conversando, tirando dúvidas, aprendendo um com o outro, tá certo? Respeitando um o outro. Então, é muito importante dentro da ética a gente ter um bom relacionamento interpessoal entre as pessoas, na equipe multidisciplinar. Falando ainda então sobre a relação interpessoal, a gente tem que saber respeitar a história do outro. Cada pessoa é única, não é melhor ou pior do que ninguém. Então é sempre importante respeitar o ponto de vista do outro. Suspensão de julgamento. Não coloquemos no lugar do próximo antes de julgá-lo e percebamos como ninguém está livre de cometer o erro, principalmente nós. Então, a gente tem que ter um foco, né? Tem que estar ali, mas quem não erra, né? Então, a gente tem que estar trabalhando junto, então a gente não pode julgar as pessoas, né? Isso é muito importante também. Nossa, aquele colega fez isso, fez aquilo, né? Algumas vezes foi uma falta de atenção, lógico, não pode ter acontecido, mas o que está acontecendo com aquele colega? Por que ele cometeu isso? Então, não julgue antes de saber, ok? Uma outra coisa também aqui dentro das relações interpessoal, quando a gente investe no nosso autoconhecimento, a gente melhora em tudo, né? Então, quando a gente tem uma falta de autoconhecimento, de autocrítica, nos faz ter um comportamento nocivo. Então, a gente precisa estar atualizado, né? A gente precisa sempre estar estudando, sempre buscando conhecimento, para que a gente aprimore os nossos cuidados com o paciente. Tá certo? Então a gente tem que investir, a gente não pode parar nunca. A enfermagem, na verdade, não para mesmo, né? A gente tem que estudar, tem que buscar, porque quem ganha com isso é o paciente, né? A equipe com que você trabalha, né? O hospital ou a clínica que você vai estar trabalhando, né? Então a gente precisa conhecer o que nos leva a tal comportamento. Então, por muitas vezes a gente também falha com a gente porque a gente também não tem o autoconhecimento. A gente não vai buscar, a gente não vai procurar, a gente não conhece nós mesmos, né? Quais são os nossos comportamentos, como a gente lida com as pessoas, né? Então, aqui também fala um pouco da gente conhecer a gente mesmo. Se eu não me conheço, como que eu vou fazer, né? Então, essa é uma pergunta, uma pergunta e uma resposta junto que a gente deve fazer. Como que eu sou? Como eu devo ser? Será que eu sigo as regras? Será que eu tenho. Qual é o meu comportamento diante de tudo isso? Né? Então pense, procura se conhecer, né?
para que a gente possa melhorar e investir no nosso conhecimento. Então, eu preciso estudar mais, eu preciso correr mais atrás de ter um bom relacionamento interpessoal com a nossa equipe, né? Eu preciso compreender os problemas, temos mais condições de mudar nossas atitudes e melhorar nossos relacionamentos. Então, quando a gente se conhece, né, a gente busca tanto o autoconhecimento do que eu sou, né, do que eu sei, do meu conhecimento em si, eu consigo melhorar o relacionamento. Eu consigo falar coisas com a equipe com segurança, né? Com atitude. Vamos falar um pouquinho aqui, gente, desculpa, sobre o prontuário eletrônico. Hoje, atualmente, né, a enfermagem, ela tem que, tudo que ela faz, ela tem que escrever, né? Ela tem que registrar, ela tem que comunicar. Né? Esse é o nosso respaldo, né? A gente falou um pouquinho lá nas outras aulas sobre os nossos direitos, nossos deveres, né? A gente conheceu um pouquinho sobre o COFEN, o que é o COFEN, né? O Conselho Federal de Enfermagem, o que ele faz, né? O que ele atribui para nós. Mas vamos falar aqui dessa resolução, que o COFEN de 429/212 dispõe sobre o registro das ações profissionais no prontuário do paciente e em outros documentos próprios da enfermagem, independente do meio de suporte, tradicional ou eletrônico. Então, como eu disse, tudo que a gente faz, a gente tem que registrar, tá certo? Seja ele manualmente ou eletronicamente. Então, o artigo 1º aqui é de responsabilidade e dever dos profissionais de enfermagem registrar no prontuário do paciente ou em outro documento próprio da área, seja em meio de suporte tradicional, que é o papel escrito, né, ou eletrônico, as informações inerentes ao processo de cuidar e o gerenciamento dos processos de trabalho. É necessárias para assegurar a continuidade e a qualidade da assistência. Então, o que quer dizer isso, pessoal? Eu peguei meu plantão de manhã, cuidei de um paciente, eu encaminhei ele para o banho, eu auxiliei ele na alimentação, eu realizei um curativo, ele queixou-se de dor. Então, tudo isso é nossa responsabilidade de estar escrevendo, né, registrando nesse prontuário do paciente. Daí, quando vier outro colega, se eu, vamos lá dar um exemplo, eu vou lá e eu passo o plantão, olha, eu dei banho no paciente, eu troquei o curativo, eu fiz isso e aquilo com o paciente. Se não tiver registrado, ele vai falar assim, olha, eu não posso dar continuidade à sua assistência. Porque aqui não está dizendo que o paciente tomou banho, aqui não está falando que o paciente fez um curativo. Ele pode fazer tudo de novo. Então, quando a gente registra, a gente está dando e está assegurando o que a gente fez pelo paciente. Então, o outro que vier, ele vai pegar esse prontuário, ele vai ler e vai falar assim, nossa, eu não preciso dar banho nesse paciente, porque o paciente tomou banho já. Então, é muito importante essa anotação, esse registro, né? Vocês vão aprender a realizar a anotação de enfermagem brevemente, né? Do que deve ser escrito ou não no prontuário do paciente, tá? Mas isso é ética, né? Você está descrevendo o que realizou com o paciente. Aqui, ó, dentro da anotação de enfermagem, né? A gente pode estar falando uma série de coisas. Ainda vocês não aprenderam, mas assim, na anotação de enfermagem, se eu realizei uma medicação, eu devo anotar. Se eu realizei uma prescrição de enfermagem, fiz lá um curativo, um banho em que o enfermeiro prescreveu, eu tenho que ir lá e fazer essa anotação de enfermagem, né? Então, ó, toda anotação de enfermagem ela deve conter as informações pertinentes ao paciente e também seus gastos. Então, se eu realizei um curativo, eu posso marcar lá que eu usei gases, usei soro fisiológico, né? Isso também impacta nas condições financeiras do hospital,
ou da clínica, do ambulatório, tá certo? Então, dentro da ética, né, a equipe de enfermagem ela tem que escrever as condições do paciente, ela tem que escrever os gastos que foram realizados, né, e todo quanto é tipo de intercorrência, né. Aqui, os funcionários do setor específico devem se informar quais são as necessidades e a rotina do mesmo. O que quer dizer aqui? Muitas vezes, por exemplo, eu fui contratada para trabalhar numa clínica médica. Na verdade, eu não sou fixada na clínica médica, eu sou contratada pelo hospital, mas eu estou designada para a clínica médica. Então, quando eu saio de um setor para ajudar um colega, é ético, eu não posso ficar ali dentro daquele setor. Eu fui convocada para assumir um outro local. Eu tenho conhecimento para isso e vou. Então, só que algumas vezes a habilidade não é a mesma coisa, a rotina do setor não é a mesma coisa. Então, cabe nós, né, que não tem um conhecimento daquela unidade, da rotina daquele setor, a gente está procurando ser orientado para poder a gente dar continuidade ao nosso cuidado do paciente, tá bom? Aqui fala de anotação de enfermagem ainda, quando eu instalo um oxigênio no paciente, eu vou marcar a hora que eu instalei, né? Que tipo de catéter que foi utilizado, quantos litros de oxigênio foi colocado, né? Foi realizado conforme uma prescrição médica. Aqui vai mostrar que depois que eu escrevo tudo isso com a hora lá que foi feito isso tudo, eu tenho que marcar meu nome elegível e colocar o número do meu Corém no final, porque isso daqui está provando que fui eu que fiz. Né? Se eu for falar sobre a manutenção que o paciente ficou do oxigênio, eu tenho que marcar lá que ele está mantendo o oxigênio, quantos litros por minuto, quanto ele está saturando, e está tudo conforme a prescrição médica. Também vou colocar meu nome legível para dizer que fui eu que fiz essa anotação. E se eu retirei o oxigênio, eu vou marcar aqui que hora que foi retirado, né? O oxigênio, que foi retirado conforme a prescrição médica, que o paciente está bem ou não, enfim, a gente tem que estar assinando também com o nosso nome elegível. Okay? Curativo. É a mesma coisa, não muda nada. Se eu realizei, como que está o curativo, que região que está, que produto que vai ser utilizado, né? O importante no final de tudo isso é o meu nome legível e o carimbo que eu vou estar utilizando com o número do meu Corém. O acesso venoso. Acesso venoso é aquela punção venosa onde o paciente toma uma medicação. Vocês vão aprender também, né? Que hora que foi realizado, que local, né? Que tipo de material que eu utilizei, o dispositivo que eu utilizei para poder funcionar esse acesso, né? Que hora que entrou a medicação, tudo conforme a prescrição, né? Quantos dispositivos eu utilizei, quantos gases eu usei, quantos algodão, se eu usei equipo. Então, tudo isso tem que ser citado, né? Para que a gente possa tá mostrando que a gente realizou o procedimento no paciente, tá certo? Que a gente usou o material para o paciente de forma adequada, tá certo? O nome sempre da gente de novo e o número do nosso carimbo, né? Aqui fala um pouquinho, algumas coisinhas, mas que fala do nosso respeito, né? A gente, quando funciona uma veia periférica, vocês vão ver que a gente não pode estar funcionando muito o acesso do paciente, tem um limite certo, né? Porque algumas vezes eu tento 2 vezes ver um colega e a gente não consegue ver um colega e consegue na primeira. Então, a gente tem que entender que em alguns momentos a gente tem que passar para o colega, que naquele momento é ele que vai conseguir pegar aquela veia. Então, a gente tem que ter essa iniciativa, esse cuidado com o paciente, tá certo? Isso entra dentro da ética. E aqui fala um pouquinho das nossas referências bibliográficas, tá certo? Os protocolos que a gente tirou, as diretrizes, ok? E a segurança do paciente. Também é ético quando a gente for fazer uma medicação, né? A gente fala administrar, preparar e administrar uma medicação, a gente tem que estar vindo checar essa medicação. A partir do momento que eu checo essa medicação, está mostrando que eu realizei o medicamento no paciente. Então, não preciso nem escrever nada. Então, eu vou lá, checo, passo sempre uma lista
né, uma linha aqui que vocês estão vendo, né? E aqui eu vou estar marcando no meu lado, do ladinho o nome, né? E o horário, né? O horário já tá aqui, né? Da medicação, que eu realizei essa medicação, tá certo? Eu tenho que fazer uma rúbrica e um carimbo do lado do horário em que foi executado e administrado esse medicamento, tá certo? Ok? Aqui a gente tem também, né, um parecer técnico, número 008/2012, quando a checagem das anotações e prescrições, né, o ator Luz Martins e Dines Quixi, 2007, garante se um medicamento foi administrado ou o procedimento foi realizado. Mas para isso deve ser feito de maneira correta, ou seja, com um traço, como eu mostrei para vocês ali no horário, né, na diagonal, sobre o horário na cor azul, no turno da manhã, da tarde. E no período da noite, a gente padroniza a cor vermelha, tá certo? Aqui tem uma prescrição só mostrando, né, a checagem, um traço, né, azul, que seria às 10 horas da manhã. Aqui um traço vermelho, quando a gente administrou o medicamento à noite. Quando tem esse círculo, tanto de dia quanto de noite, é sinal que esses medicamentos não foram administrados, por algum motivo. Daí vai estar lá dentro da nossa anotação de enfermagem por que eu não realizei esse medicamento. Tá correto? Então, mostrando só novamente para vocês a checagem correta, né? O horáriozinho, um traçozinho aqui, ok? Quando a gente faz uma checagem correta, que não diz nada, né? Que a família pode falar, eles não administraram o medicamento, né? Daí a gente não vai saber mesmo se foi feito ou não, porque ele tem um traço e tem um círculo. Como eu falei para vocês, quando a gente faz um círculo é sinal que eu não fiz, por algum motivo, e tem o traço junto. Então a gente não sabe se foi dado ou não. Então isso aqui é irregular, não pode ser realizado e também não é o nosso respaldo. Se alguém vier questionar, a gente vai falar que não sabe se foi feito ou não. E a família pode querer processar por isso, tá certo? Dentro ainda da nossa profissão, ou qualquer profissão, né? Existem regras, é ético também, né? Se eu sou da enfermagem, eu tenho que estar lá de branco, tá certo? Ou com roupa privativa, o que a instituição oferecer pra gente, tá ok? Então, se tá lá é para ir de branco todo, a gente vai lá com uma blusa vermelha? Não tá de acordo, não tá sendo ético com a instituição. Você pode ser mandado embora por falta de cumprimento das regras institucionais, tá ok? Então, é considerado uma boa conduta vestuário branco completo, não contendo decotes, transparências ou estampas, sapatos brancos e bem fechados, cabelo preso e material de bolso que vocês vão estar aprendendo aí logo mais, ok? Então, dúvidas. Então, tudo isso engloba a ética. A gente seguir regimentos da instituição, regras da instituição, a gente ter um bom relacionamento interpessoal com a equipe, a gente aceitar as críticas boas, né? Torná-las construtivas, né? Eu buscar meu autoconhecimento de quem eu sou, o que eu posso melhorar, tá ok, gente? Quando a gente trabalha tudo isso, a gente consegue inserir boas normas, né? A gente vai conseguir conviver melhor com a nossa equipe. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Uma boa noite, até a próxima.